Olá, amigos e amigas do Agro Connection! Estamos de volta para mais um vídeo trazendo atualização sobre o clima e as condições das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Então, já dá o seu like, se inscreve no canal e segue as nossas redes sociais através do @oagroconnection. Você quer informação mais detalhada sobre a colheita de soja e milho aqui nos Estados Unidos? Então nos acompanhe neste vídeo. Mas antes, solta a vinheta! Bom, pessoal, vamos começar falando de business aqui, reportando dados de colheita no cinturão do milho. Nesse momento, a nível nacional, 88% do milho já atingiu a maturação. E essa semana estive viajando entre os estados de Nebraska e Kansas e vi muitas máquinas de colheita nas lavouras. Então tem aqui alguns registros para você que eu fiz enquanto estava na estrada. E o Carlos e o Alexandre vão poder falar melhor como está o progresso da colheita lá no Kansas e em Nebraska. Neste momento, 29% das áreas de milho já foram colhidas a nível nacional. E os estados de Kansas e Missouri são os que estão liderando aí o avanço da colheita e puxando o valor médio para cima. Com relação às condições de milho, que ainda não foram colhidos, 45% está em boas condições, 14% em excelente estado, 26% está em estado razoável, 12% ruim e 5% muito ruim. Bom, esses números aqui eles são idênticos ao da semana passada, o que não é surpresa, e também bem parecido com o ano passado, o que mostra aqui que toda a seca que viemos acompanhando durante essa safra, principalmente lá nas Dakotas e em Minnesota, não afetaram os valores médios a nível nacional. Já para a soja, 86% das áreas já estão em senescência, ou seja, prontas para a colheita, e até o momento 34% das áreas já foram colhidas, o que é o dobro com relação à semana passada. E os estados aí de Iowa e Minnesota estão liderando as porcentagens de área colhida aqui no cinturão do milho. E em relação à condição da soja nas lavouras, temos que 46% está em bom estado, 12% em excelente estado, 28% em condições razoáveis, 10% ruim e 4% muito ruim. Esses valores são um pouco piores do que o que observamos no ano passado, em 2020, onde tínhamos mais porcentagens em condições boas ou excelentes. Bom, com relação aos preços, o milho fechou essa terça-feira, 5 de outubro, a $5,50 e a soja a $12,52. Uma leve queda aí da soja com relação à semana passada. E o dólar comercial fechou essa terça-feira a 5,47. Bom, com a colheita de soja e milho progredindo, é um momento de garantir qualidade no armazenamento de grãos. E nesse caso, os produtores eles precisam ficar atentos aos grãos que foram infestados da safra anterior e que ainda estão no silo, para que eles não causem mais problemas para a colheita desse ano. E aqui no cinturão do milho, durante o verão, as infestações de insetos podem ter crescido nos silos devido às altas temperaturas, especialmente em áreas onde os grãos se acumularam mesmo depois de os silos terem sido esvaziados. E bom, aqui você está vendo essa foto que foi disponibilizada pela Universidade de Minnesota. Vocês podem ver insetos se alimentando do milho que está no silo. E também aqui temos essa foto de traças se alimentando na soja que está sendo armazenada. Bom, e nesse caso, manter boas práticas de saneamento antes de colocar a próxima colheita em armazenamento pode ajudar a interromper esses ciclos de pragas e também reduzir a probabilidade de problemas com deterioração ou redução no preço do milho e da soja lá no elevador. E depois que os grãos já estão no silo, as opções para controlar insetos existentes são muito limitadas, especialmente os grãos que serão armazenados na primavera e no verão do ano seguinte. Bom, e para mais informações aí em conteúdos como este, você fica ligado no Minuto Agro Connection. Bom, com relação ao clima, essa última semana foram de chuvas
por todo o cinturão do milho. Nesse primeiro mapa aqui, a gente mostra as chuvas dos últimos 7 dias. Então, sobre o mapa, só lembrando que em relação às cores, o azul é o limite inferior, isso representam chuvas de menos de 10 milímetros. Depois temos o verde aqui, que são chuvas de 10 a 15 milímetros. Amarelo e vermelho, que são chuvas de até 50 milímetros. Bom, e como os meninos já vieram falando aqui em outros vídeos, o azul é garoa, verde é chuvinha, amarelo é chuva e vermelho é uma baita chuva. E vendo aqui no mapa, nós podemos ver que Kansas, Nebraska, o norte de Iowa e a Dakota do Sul tiveram mais chuvas e, portanto, aí um menor avanço na colheita de soja e milho. E para a próxima semana, as previsões são de maneira geral muito boas para quem quer colher. Os únicos estados aqui com previsões de chuva entre 25 a 50 milímetros são Dakota do Norte, leste de Kansas, Missouri, Illinois e Indiana, que são as áreas em azul nesse mapa. Bom, e nos demais estados os produtores vão poder colher porque não vão haver muitas probabilidades de chuva para os próximos dias. Bom, vamos agora falar especificamente por estado e ver o que está acontecendo com relação ao avanço da colheita de soja e milho. Lucas, agora é com você. Conta para nós como está o progresso da safra nos estados aí de onde você fala. Olá, Fernando. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Aqui na região leste do Corn Belt, a semana que passou foram de temperaturas altas, temperaturas recordes, com máxima chegando à casa dos 31, 32, o que não é normal para essa época do ano, e a gente está aí já no outono. Com relação à chuva, o tempo foi de tempo bom, temperaturas altas, mas no final de semana choveu, a precipitação não foi muito grande, mas foi boa. E no decorrer dessa semana, como vocês podem ver ao fundo, essas nuvens elas ficam o tempo todo, abre um pouco o sol, dá uma pancadinha de chuva bem leve e deve continuar assim por pelo menos mais 2 ou 3 dias. Depois disso, o tempo deve abrir. Isso não tem impedido muito a colheita. Por mais que tenham dado essas pancadas, o pessoal, toda a brecha que dá, eles estão colhendo. Daqui mesmo eu consigo ver algumas máquinas ao fundo colhendo. Vamos para o relatório. O milho é considerado bom, excelente em 70% da área Illinois, 24% é razoável e 6% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 71% é considerado bom, excelente, 22% razoável e 7% ruim ou muito ruim. Ohio, 77% bom, excelente, 19% razoável e 4% ruim ou muito ruim. O milho já atingiu o estágio de maturação em 95% da área em Illinois, 88% em Indiana e 80% em Ohio. E já foi colhido em 41% da área aqui em Illinois, 26% em Indiana e 11% em Ohio. Já a soja, em Illinois, 72% é considerado bom, excelente, 23% razoável e 5% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 68% é bom, excelente, 23% razoável e 9% ruim ou muito ruim. E Ohio, 70% bom, excelente, 24% razoável e 6% ruim ou muito ruim. A soja atingiu o estágio de senescência, queda de folhas, em 83% da área em Illinois, 91% em Indiana e 87% em Ohio. E a área colhida de 32% em Illinois, 28% em Indiana e 22% em Ohio. Além da colheita da soja e do milho, que todos vocês sabem, agora nesses dias também começou o plantio do trigo. Não é uma das principais culturas aqui de Illinois, mas também está presente. Como aqui ao fundo vocês podem ver, essa área a gente plantou na terça-feira da semana passada. Devido à umidade presente no solo, as altas temperaturas, o trigo já está todo fora. Carlos, conta para nós como está a situação das lavouras aí na sua região. Olá, Lucas! Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Bom, como vocês podem reparar, já de início o cenário por aqui tem mudado. A cada dia que passa, mais lavouras de milho são colhidas. A soja um pouquinho atrasada, mas o milho, como vocês podem ver, semana passada nós ainda não tínhamos milho aqui nessa área. Hoje já não temos mais e é assim que está sendo. Dias de sol e colheita. Bom, falando mais sobre a previsão que a gente tinha para a semana passada, isso se confirmou de uma certa forma. No final de semana, mais precisamente na sexta-feira, choveu aí entre 25 e 50 milímetros nos 3 estados aqui que eu represento: Kansas, Missouri e Iowa. Isso fez com que os produtores ficassem parados aí 1 ou 2 dias, o que também não foi de todo mal, porque na verdade eles puderam aproveitar o final de semana em casa, já que as lavouras elas estavam molhadas. Então mais ou menos funcionou muito bem para eles. Para a próxima semana,
não se espera nada de chuva aqui no Kansas. Em Iowa, algumas pancadas isoladas podem vir a ocorrer aí no início da semana que vem, mais na segunda-feira, e no Missouri algumas chances de chuva no final dessa semana, entre quarta e quinta-feira, podendo se estender até a sexta. Em relação às temperaturas, elas já estão muito mais amenas, e eu já venho falando isso para vocês, do que em comparação com 2 semanas atrás. A temperatura caiu drasticamente. Antes nós estávamos aí nas casas dos 30 graus, nesse momento nós estamos com 26 graus, sendo que é a máxima do dia, com as mínimas podendo chegar aí até 5 graus em algumas manhãs. Junto também com a temperatura baixa, o que voltou, se vocês lembrarem lá do início do nosso trabalho, tínhamos muito vento, principalmente no Kansas, né, que é conhecido como um dos estados aí dos tornados e também de vento muito forte. O vento vem retornando, e conforme a gente vai entrando aí mais no outono, a tendência é que esses ventos fiquem cada vez mais fortes. Bom, em relação às culturas, vamos falar primeiro do milho. No Kansas, 92% do milho já atingiu a maturação, Missouri 94%, em Iowa 87%. No Kansas temos 51% do milho colhido, esses números vêm avançando e crescendo muito rápido, né, de semana a semana. No Missouri nós temos 52% e em Iowa apenas 19%. Em Iowa está acontecendo algo oposto do Kansas do Missouri, onde a soja está sendo colhida mais rápido e antes do que o milho. Em relação à condição do milho nas lavouras, o Kansas vem mantendo aqueles números baixos da última semana, das últimas 2 semanas, mas muito menor do que comparado lá no início da safra. No Kansas ele se apresentava quase como um expoente, né, de boas chuvas, de boa qualidade de milho. Isso vem mudando conforme o tempo passa, muito porque o Kansas teve algumas estiagens aí no final do ciclo do milho. Bom, Kansas 52%, Missouri 65%, vejam a diferença entre Kansas e Missouri, são estados lado a lado, e Iowa 60%. E aí preste atenção, nunca ouviu falar que Kansas estava sob seca, mas Iowa sim. Iowa com 60% em condição boa e excelente, e Kansas com 52%. Em relação à soja, temos no Kansas 70% com queda de folhas, no Missouri 67%, muito semelhante, e Iowa 92%. E como eu falei, os números de soja para Iowa estão maiores do que para o milho, o que não é muito comum. Normalmente em quase todos os estados o milho sempre é colhido antes e atinge a maturidade antes, porque também é plantado antes na maioria dos estados. Soja colhida no Kansas 14%, no Missouri 11% e em Iowa 40%, fazendo jus aí o que a gente acabou de falar. Em relação à condição dessas lavouras, no Kansas temos 58% das lavouras em estado bom ou excelente, no Missouri 63% em estado bom ou excelente e Iowa 64% em estado bom ou excelente. A Iowa aí mudando muitos valores, né, que foram apresentados durante o período intermediário da safra, onde se falava muito de seca. A Iowa aí com 64% da soja em bom ou excelente estado, que são números bastante expressivos, né? A Iowa aí de uma certa forma conseguiu dar a volta por cima. E a gente sabe que Illinois vem produzindo muito bem, Indiana também vem produzindo muito bem, mas a minha curiosidade é em relação a Nebraska. A gente sabe que boa parte do milho é irrigado em Nebraska, quase a maioria, mas para a soja não é bem assim. Então, Alexandre, conta para nós como está a situação da soja, principalmente aí no estado de Nebraska e as Dakotas, como ficou a questão da seca lá na Dakota do Norte. Buenas, Carlos, amigos e amigas do AgroConnection, aqui na região centro-norte. Então, tivemos boas chuvas que atrapalharam bastante a colheita na região central e oeste aqui do estado de Nebraska. Já ao leste nós tivemos mais sol, mais avanço, como nós vamos tratar aqui nesse vídeo, mas aqui onde eu estou, por exemplo, nós chegamos a ter 60 milímetros de chuva na última quinta-feira, o que tem deixado aqui as máquinas paradas no campo. Não sei se vamos conseguir entrar hoje, mas se entrarmos vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Nós vamos mandar nos grupos de WhatsApp as imagens e vídeos sobre a colheita de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Já nas Dakotas tivemos algumas chuvas, né? Dakota do Sul entre 15 a 25 milímetros, também focadas na região central, um pouquinho para o leste, e já na Dakota do Norte aí quase nada de chuvas menores que 15 milímetros, o que tem favorecido muito a Dakota do Norte a progredir na colheita. Para a próxima semana nós teremos volumes reduzidos de chuva, o que deve ajudar não só a gente aqui em Nebraska, mas também na Dakota do Sul, porque na Dakota do Norte, e a Fernanda bem falou, nós vamos ter mais chuvas, tá? O que pode vir a atrapalhar aí o avanço da Dakota do Norte. Então a Dakota do Norte teve uma semana boa, deve ter uma semana ruim para o progresso da colheita, e aqui em Nebraska um pouco ao contrário, né? Já falando da situação das lavouras, começando pelo milho, né? A maturação praticamente chegando aí aos seus 90% nos 3 estados, e o milho colhido, pessoal, avançando aí então, tanto aqui em Nebraska quanto nas Dakotas, chegando próximo às 20% da área
colhida. As condições do milho aqui em Nebraska tiveram uma leve piora, mas leve mesmo, né? Ainda assim, 68% da área é bom ou excelente aqui em Nebraska. Na Dakota do Sul a situação está mais estável, sendo aí 24% apenas entre bom e excelente, 35% razoável e a maioria 41% ruim ou muito ruim. Já na Dakota do Norte tivemos uma leve piora, né, naqueles panoramas da semana anterior, sendo aí então 45%, ou seja, a maior parte do milho na Dakota do Norte entre ruim e muito ruim. Algumas produtividades, pessoal, que chegaram até a gente aqui em Nebraska, estamos tendo aí médias de 270 sacos de milho por hectare em áreas irrigadas. Já indo então para a soja, a queda de folhas praticamente em todas as áreas aqui na região centro-norte, e a colheita de soja, né, como a gente vem reportando para a região, mais avançada do que o milho. Nebraska com 34%, Dakota do Sul 40% e Dakota do Norte um pouco à frente com 48% da área já colhida. Com relação, né, e de novo, para a soja vale uma informação muito semelhante a milho, apesar das chuvas aqui na região central, se teve avanço na colheita, principalmente na região leste de Nebraska. Condições de soja no campo, aqui em Nebraska a situação está estável, 72% da área é boa ou excelente, ou seja, as melhores áreas de soja permanecem sendo aqui em Nebraska. Dakota do Sul temos 38% da área razoável, assim como 38% também da área ruim ou muito ruim. Uma leve piora para a Dakota do Sul com relação à semana anterior. E finalizando então, na Dakota do Norte temos apenas 16% da área de soja entre bom e excelente e 46% ruim ou muito ruim. Também tivemos piora no cenário da soja para a Dakota do Norte. Algum dado de produtividade de soja? Aqui em Nebraska, 75 sacos por hectare em áreas irrigadas. Volto contigo, Fernanda, nos vemos semana que vem. Bom, pessoal, voltando aqui para encerrar o vídeo, mas antes falar para você como está o progresso da colheita aqui na região dos Grandes Lagos. Bom, antes vamos ver um pouco como estava o clima. Lá em Minnesota e Michigan, houveram chuvas generalizadas por todo o estado, variando de 25 a 50 milímetros, o que infelizmente atrasou o plano de colheita aí de muitos produtores. Já em Wisconsin, choveu em menor quantidade do que em Minnesota e Michigan, com pouca precipitação ali na região norte do estado, mas em torno de 35 a 40 milímetros. E a previsão para os próximos 7 dias são de poucas chuvas nesses 3 estados, menos de 10 milímetros, o que vai ajudar os produtores aí a darem continuidade na colheita de soja e milho. E falando em milho, em termos de área colhida, temos 20% em Minnesota, que está liderando aí a região dos Grandes Lagos, 17% em Michigan e 12% em Wisconsin. Essas porcentagens são bem acima aos dados dos últimos 5 anos, em torno de o dobro ou 3 vezes mais. E se nós olharmos para os números de maturidade fisiológica, temos que em Minnesota 90% atingiu maturidade fisiológica, 77% em Michigan e 80% em Wisconsin. Com relação às condições das lavouras de milho, temos que em Minnesota 39% se encontram em condições boas ou excelentes, 36% em condições razoáveis e 25% em condições ruins ou muito ruins. Já para Michigan e Wisconsin, o padrão é bem parecido, com a grande parte das lavouras em condições boas ou excelentes, mais de 70% aí, e menos de 20% em condições razoáveis e em torno de 10% em condições ruins ou muito ruins. A colheita de soja também está avançando lá na região dos Grandes Lagos, com 62% da soja colhida em Minnesota, 31% em Wisconsin e 31% em Michigan. Bom, e essas porcentagens aqui são o dobro ou 3 vezes maior do que a média histórica dos últimos 5 anos. E se olharmos dados de senescência e quedas de folhas, temos 97% em Minnesota, 94% em Michigan e 94% em Wisconsin. E, com base nos valores médios históricos, também podemos observar que as plantas de soja estão atingindo aí estágio reprodutivo, que é conhecido como maturidade fisiológica, um pouco mais cedo. E isso pode ser atribuído, por exemplo, a variedades de ciclo precoce que os produtores estão utilizando. E com o milho e a soja sendo colhido aí mais cedo,
Isso favorece uma janela mais ampla para o estabelecimento de culturas de cobertura antes da geada e também garante um maior crescimento aí dessas plantas de cobertura na primavera. Bom, com relação às condições das lavouras de soja, temos que em Minnesota 36% se encontram em condições boas ou excelentes, 38% em condições razoáveis e 26% em condições ruins ou muito ruins. Para Michigan e Wisconsin, mais de 70% aí estão em condições boas ou excelentes, em torno de 18 a 24% em condições razoáveis e menos de 10% em condições ruins ou muito ruins. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio semanal do Agro Connection. Para se manter atualizado na safra e os dados de colheita nas próximas semanas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais através do @oagroconnection. Você também pode nos acompanhar através do nosso site www.oagroconnection.net. Então, stay tuned e até a próxima semana!